Mas hoje eu tenho uma pessoa muito especial, um convidado de honra que vai estar aqui, uma pessoa que eu conheci desde que cheguei a Florianópolis, e uma pessoa culturalmente bem evoluída, um músico, um designer, um publisher assim, daqueles de muita experiência, e com certeza vai ter essa bagagem enorme hoje compartilhada com todos nós, comigo e com vocês que vão estar aqui nos acompanhando. Eu falo do nosso ilustre César Augusto Vitelli. Ele é um paulistano, nasceu em São Paulo em 1955. É design gráfico, diretor de arte, editor, consultor nas áreas de produção gráfica, produção editorial, planejamento e métodos de produção e marketing. Foi diretor cultural da Associação dos Funcionários da Folha de São Paulo e gerente de produção editorial da editora Manoli. Em Santa Catarina, lecionou comunicação visual no SENAC, foi consultor do SEBRAE e da Contragel, Cooperativa de Consultoria e Treinamento. Foi sócio fundador do IDAG, Instituto para o Desenvolvimento das Artes Gráficas, sócio administrativo da Casa Lúcio Brasil de Promoção Social e diretor da ProMúsica de Florianópolis. Como escritor, colaborou no suplemento infantil Folhinha, tendo suas histórias ilustradas por Maurício de Souza, publicou Vida Mágica Sem Fim, publicou Vida Mágica Sem Fim, em 1982, e Reseduzir, em 2018, pela Vitelli Publish. Escreveu quase uma centena de crônicas e diversas apresentações para obras de outros escritores. Em 1998, conquistou o troféu catarinense Mago de Ouro, na música, uma premiação destinada aos trabalhos que mais repercutiram no ano. A RBS TV de Santa Catarina, em 2002, e o programa Estado de Excelência, em 2019, dedicaram um programa à carreira de Vitelli. Em 2018, recebeu da FEBACLA, Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes do Rio de Janeiro, o título de Comendador da Ordem dos Benfeitores Culturais. Ainda em 2018, o Centro Sarmatiano de Altos Estudos Filosóficos e Históricos do Rio de Janeiro ofereceu o título de doutor honoris causa por seus trabalhos prestados em apoio à cultura no Brasil e no exterior. Atualmente preside a Catarinarte, produtora cultural internacional, além de suas próprias marcas, Vitelli Design, escritório de design, consultoria gráfica e agência de marketing digital. Vitelli Publish, editora, prestadora de serviços editoriais, agência literária e produtora de audiovisual. E Vitelli Music, gravadora de música, produtora de trilhas sonoras para videobooks, videoclipes e documentários, e responsável pela administração de toda a produção musical de Vitelli, com 21 discos autorais. Nossa, olha o que é mais, né? Mas está aqui comigo o nosso querido Vitelli. Vitelli, boa tarde. Meu Deus, Vitelli, quase que eu não chego no final, né? Nossa, pois é, já. Que mega trajetória, cara. Nossa, quanta experiência. Porque eu ainda sou jovem, né? Daqui a uns 50 anos esse currículo vai estar maior, com certeza. Não, mas é que nem sempre, né? Porque a gente tem tanta bagagem de experiência, não é que a gente esteja, não é questão de idade, né? Hoje eu fiz uma postagem no meu Face e teve um garoto lá que disse, nossa, nessa época eu tinha 6 anos de idade. E eu lembrei que era um garoto que eu conheci, eu era também uma menina ainda, 14 anos por aí, mas eles tinham seus 3, 4 anos e eu carreguei no colo, né? Então, hoje ele tem 5 filhos, cara, casado e tudo. Eu digo, nossa, o tempo passou. Passa rápido, né? Mas, assim, eu acho que é uma satisfação, sempre é uma satisfação conversar com você, né? Porque é uma pessoa sensível, uma pessoa que sempre, desde que eu conheci, está envolvida de uma forma direta ou indireta, né, nesse mercado cultural, né? Porque é um dos mercados mais importantes que temos hoje em dia, né, que precisa realmente de
trazer mais pessoas comprometidas de forma séria, de forma responsável e profissional, para mostrar para as pessoas todas as possibilidades que existem no mundo hoje, né, com relação à cultura e arte. Então, eu fiquei muito feliz quando você me convidou, foi uma surpresa, realmente. Eu já vinha acompanhando ocasionalmente o teu programa, né? Achei bem interessante, falei, isso é coisa da Sandy mesmo, né? É um caminho meio que inevitável, né? É uma peneira que existe, né? E as pessoas, algumas vão passando pela peneira, outras vão ficando, e cada buraquinho é de uma atividade. Então, tem uma que já está lá para passar pelo buraquinho da arte, a outra pelo buraquinho da medicina, e é essa grande mexida aí que o tempo dá com a vida que vai selecionando, né, as pessoas. Com certeza, né? São oportunidades que a gente nunca deve deixar passar, né? Porque às vezes uma pequena oportunidade te leva grande portão que se abre, né? Isso. Exato. Eu espero contribuir. Eu recebi aqui de você um roteiro para que nós possamos tentar não deixar nada de fora, né? Porque essa é a falta, né? É coisa importante. Nós vamos estar falando aí de um assunto importante, né? Principalmente para muitos escritores, que é sobre o mercado editorial, né? Principalmente para a gente refletir nesses últimos anos aí de 2020, né, até agora, devido a essa pandemia, tanta crise, né? Então, você vê, há poucos dias nós tivemos aí uma data de comemoração ao Dia da Tipografia, né? E depois disso, as pessoas começaram a perceber que abriu um canal de voz, um canal pessoal de voz. Quanto mais possibilidades as pessoas, mais canais as pessoas tiverem para se comunicar de forma democrática, mais a sociedade vai evoluir. Não tem como hoje um grupo de pessoas formatar como deve ser uma sociedade. Sociedade é a união de todos. Então, todos precisam ser ouvidos, e depois, obviamente, para que aconteça uma sociedade prática e funcional, né, há que se estabelecer aí alguns critérios de funcionamento. Mas todos esses itens que você colocou aqui, o mercado editorial, nós vamos falar de pessoas. Sim, né? Porque, exato, o que é o mercado editorial? Ele não existe se não existisse a vontade ou a necessidade das pessoas de transmitir algo, certo? Porque é a questão do motivo. Por que uma pessoa escreve um livro? Por que uma pessoa escreve uma crônica ou faz uma reflexão ou manda uma carta para outra? Porque ela precisa dizer algo, né? Nem sempre dá para falar com todos de forma pessoal, não é? E às vezes a escrita ela adquire um poder que ao vivo você pode não utilizar tão bem, que é a questão da reflexão. Quando você fala, a velocidade entre o pensamento e a voz é praticamente instantânea. Quando você escreve, você estabelece um controle sobre a comunicação. Então, você pensa algo, você escreve, e aí você vai ler aquilo que você escreveu, você vai refletir, você vai reconsiderar algumas palavras, você vai reconstruir alguns conceitos que você expôs ali. Então, a escrita, ela, teoricamente, né, se podemos dizer assim, ela traz uma bagagem mais consistente de informação, certo? Lógico que é um outro tipo de linguagem, como a escultura, como a pintura, cada uma tem uma. Só que a utilização do nosso alfabeto, da nossa fala, da forma escrita, ela é a mais utilizada porque foi a que foi convencionada a utilizarmos, né?
E algo mais concreto também, né? Porque quando você escreve a comunicação escrita, você tem a oportunidade de ler, de reler, de fazer correções e tudo mais. Enquanto aquilo que você fala de imediato, você não tem como voltar atrás, né? Exato, exato. E a questão do livro, o que eu vejo livro são vozes esperando para serem ouvidas, né? É como se a capa do livro fosse a boca da pessoa. Sim. Ela só começa a falar no momento que você abre a capa. Então, você tem esse controle ainda. Então, o leitor, ele tem um poder sobre as vozes que estão ali aguardando para serem ouvidas, né? Então, você veja que é muito interessante você entender essa dimensão do escritor, essa necessidade de escrever, essa importância fundamental de se escrever, mas também, por outro lado, a importância de se ler aquilo que se produz, né? Ou de uma forma seletiva, porque é praticamente impossível você ler tudo o que se publica no mundo. No Brasil também são muitos títulos publicados, até no nosso estado aqui de Santa Catarina, muitas publicações saíram, nós não temos, é humanamente impossível você conseguir acompanhar tudo. Então, você faz lá um filtro dos assuntos que te interessam mais, né? Mas seria sempre interessante que todas as pessoas interessadas e consumidoras da literatura pudessem, de alguma forma, assinar os informativos de todas as editoras, de todos os jornais, e receber isso ajuda, né? 15 minutos por dia, no melhor momento que a pessoa tiver, para saber tudo o que está acontecendo ali, mesmo que de forma só títulos, né? Está lançando isso, está lançando aquilo, porque como a quantidade é muita gente produzindo e muitas editoras publicando, são muitos assuntos, então, obviamente, você não vai conseguir ler todos, mas eu acho que você saber o que está acontecendo, pelo menos, você vai lembrar, não, isso aqui eu já vi em tal lugar, tal. Então, é algo que 99%, acredito que 100% das editoras e dos jornais têm a sua newsletter, o seu informativo gratuito, né? Justamente para oferecer às pessoas a oportunidade que ela tem de saber o que está acontecendo. E depois, aí sim, ela vai selecionar aquilo que ela precisa ou aquilo que ela interessa mais, e aí ela vai se aprofundar, e ela vai ir atrás. Então, não adianta todo mundo pensar em produzir, mas também tem esses canais todos que tem que fazer com que chegue até as pessoas as informações. E aí você me diz aqui na primeira sugestão de pauta, se o mercado editorial vai bem... Como é que está, né? Eu queria saber como está o mercado editorial. Você tem muito tempo aí que acompanha isso, né, Tela? Então, o que evoluiu, o que está atrasado, o que caiu, ou se está no momento crítico, ou se essa crise não afetou tanto. Quero que você fale para a gente como está o mercado editorial hoje. Isso. Olha, emendando com a tua outra questão que você colocou aqui do fechamento de diversas livrarias, não é? Físicas, eu posso começar... Nós tivemos aí, só a Saraiva fechou, parece que 36 unidades no Brasil, né? A gente sabe que a Saraiva é uma das grandes livrarias. E aí e qual é a dúvida? Com esse fechamento de livrarias, o que aconteceu? Sofre também o mercado editorial com isso? Ou como fica essa situação? Diante de toda essa crise, né, que nós estamos vivendo ainda. Muito bem. A sociedade está em transformação constante, né? Então, se você pegar a época que saiu a televisão, não é? O que aconteceu? Todo mundo falou assim, agora o rádio vai fechar, ninguém vai mais querer ficar ouvindo rádio quando pode assistir a televisão, enfim. E aí, quando saiu o disco, a gravação, né, isso lá no vinil ainda, todo mundo falou assim, não, mas agora ninguém vai mais querer ficar assistindo show, porque o cara bota ali o disco em casa e não tem trabalho, né? E você viu que não foi nada disso que aconteceu. O que houve foi uma adaptação do mercado
em função da própria natureza, a própria tecnologia, a necessidade, enfim, é um caminho sem volta, é a evolução, se podemos dizer assim, porque ela está criando outros canais alternativos de você consumir. Então, você veja, o rádio existe até hoje, a televisão existe até hoje, surgiram os canais digitais, que foram o YouTube, e dezenas de outros. Antes, você enviava, se você lia uma notícia no jornal e não concordava ou tinha uma sugestão, você tinha que escrever uma carta, colocar no correio, chegava centenas e milhares de cartas na redação do jornal, tinha uma ou duas pessoas só para selecionar os temas mais ali consistentes para depois publicar. Então, as pessoas assinavam o jornal na expectativa que a carta dela pudesse ser publicada, não é? E hoje você pode fazer isso de forma instantânea. Você fica indignado com alguma coisa, você descobriu uma novidade, você entra lá no Facebook ou em outras redes e coloca a tua opinião ali, não é? Então, o que acontece é que os jornais acabaram não considerando essa mudança e não conseguiram adaptar. As livrarias, elas, por um grande momento, o livro, que a sociedade é engraçada, assim, as pessoas, elas não, ou não têm tempo, ou não têm disposição de, às vezes, raciocinar se aquela opção que está sendo oferecida é o melhor caminho. Mas o consumo de livro no Brasil, né, sempre veio com aquela pecha de livro é muito caro, ou quem lê é porque é uma elite de literatura, ou quem escreve, então, é outra elite. Então, assim, é uma mania feia e atrasada de ficar elitizando todas as coisas. Tudo que existe é para todos. Alguns você tem condições mais rápidas de acesso, outras você tem que traçar um caminho para você poder ter o acesso. Então, o livro sempre teve essa questão, tanto que há muitos anos as prefeituras, o governo, ele imprimia o livro para distribuir nas escolas e gratuitamente oferecer para as crianças poderem acompanhar, para poder dar acesso àquelas famílias que não tinham poder aquisitivo para comprar um livro. Nem por isso as crianças ficavam sem livro, não é? E o mercado editorial, o que acontece? As livrarias, de uma certa forma, chegou um momento em que elas acreditavam que, se todas nós pudéssemos ir para um shopping center, ou para um prédio de ouro, nós valorizaríamos o nosso selo editorial, nós daríamos mais importância material ao que nós estamos vendendo, que é o livro. Só que com isso acontece o quê? O livro não é um produto que ele te dá uma margem de lucro muito alta, porque às vezes a pessoa paga R$50 por um livro, mas ela não sabe do que é composto aquele custo, não é? Às vezes o autor é muito sacrificado, às vezes a livraria ela trabalha com risco, não é? Tanto é que por muito tempo ela ficou trabalhando com naquela maneira de você consignados, né? Os livros consignados, se eles vendessem ou não, o autor receberia. Aí implicava uma série de custos iniciais, porque tinha o custo de cadastramento do livro, depois o livro ficava exposto ali na prateleira. Não havia um trabalho das editoras em encontrar uma alternativa de divulgação. Os autores, muitas vezes, a maioria deles ainda bancam as suas próprias obras, né, porque é um investimento na carreira de escritor, diferente de quando começou o mercado editorial. Quando as editoras abriram editoras no Brasil, foi a mesma coisa quando abriram as gravadoras. Tá? Aparece um selo de uma gravadora no Brasil, né, onde foi um primeiro selo, não se tinha um catálogo, porque a gravadora estava acabando de se estabelecer. Então, ela tinha pessoas que saíam
em busca de artistas, convidando esses artistas para gravar nesse selo. Olha como mudou a situação. Bastante, né? Bastante. A mesma coisa foi as editoras. Quando abriram as editoras, tá, mas nós vamos imprimir o quê? Nós temos que ir atrás de escritores, né? Então, também tinha essa pessoa que era o agente literário, que ia atrás, observar lá quem que escrevia, promover concursos, enfim, para poder fazer o quê? Para poder montar o seu catálogo da editora, porque a editora ia vender o quê? Né? Só que a editora tinha um investimento da empresa nisso aí. O mundo foi evoluindo, não é? Foram surgindo outras editoras, foram aumentando a quantidade de escritores, como aumentou a quantidade de compositores e tal, e a configuração foi mudando. Enfim, quando as livrarias decidiram aumentar, ir para grandes centros comerciais mais sofisticados e, consequentemente, mais caros, o que acontece? Eu não posso aumentar tanto o valor do livro, porque senão a pessoa vai comprar em outra livraria, certo? Então, se o... Esse preço passou a ser tabelado ou não? Não existe nenhuma tabela ou algum órgão que... Existe uma tabela, que é uma tabela, a rigor, é uma tabela matemática. Se a gráfica te entrega o livro a um custo, e você tem que acrescentar o teu custo operacional mais o teu lucro, e aquilo ali é que vai determinar a composição de custo do teu produto, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, as livrarias sacrificavam o seu lucro apostando no aumento da venda. Foi uma estratégia, né? Se eu estiver estabelecido dentro de um shopping, onde ali naturalmente já passam 10 mil pessoas por dia, a possibilidade de eu anunciar os meus títulos, de eu deixar os meus títulos mais visíveis é muito maior. Na teoria, é perfeito isso aí. Desde que o custo por metro quadrado correspondesse, não dobrasse ou triplicasse, como aconteceu. Então, muitas livrarias pequenas, de porta de rua, entraram dentro dos shoppings a 10 vezes o custo que eles pagavam, então eles tiveram que criar outras estratégias. E aí, o que acontece? Bom, nós estamos vendo que a gente tem aqui 10 mil títulos, desses 10 mil títulos, a gente, de fato, só vende bem 500 títulos. E que títulos são esses? Geralmente são títulos de editoras americanas, que já tem um capital já estabelecido para isso, porque ela já vem fazendo um fundo de caixa há décadas, né? Então, por exemplo, você pega lá uma editora americana, um exemplo, ela vendeu 1 milhão de exemplares de um livro X, tá? Daquele lucro que ela teve, ela reservou já 10%, ou 20%, ou 30% para o caixa, para a divulgação dos seus próximos títulos, para poder manter, para criar um departamento ali de estratégias de comerciais e editoriais, não é? Então, o que ocorre é que, como o mercado lá, o americano sempre, como o brasileiro nos esportes, o americano no marketing, não é? Então, o americano sempre teve esse talento de trabalhar o marketing de forma bem eficiente. Então, eles conseguem vender mais, porque o marketing deles é mais eficiente. Certo. Né? Nós estamos falando aí em qualidade. Lá eles fazem um trabalho com estratégia de marketing focada no leitor e ele visa alcançar, né? Então, isso dá um resultado melhor. Exatamente. Então, as livrarias, elas sofreram um impacto, elas conseguiram se manter por um tempo, né, dentro desse padrão aí de shoppings, de luxo. Depois, não conseguiram mais por matemática, simplesmente por questões de matemática. Quer dizer, elas apostaram, só que a estrutura de um shopping e o contrato que elas fizeram com o shopping não foi um contrato muito inteligente. Porque, você veja bem, se houvesse ali uma reunião de todos os donos de shopping,
tá? E de todos os donos de editoras e livrarias, para que a livraria ficasse isenta de alguns impostos quando ela funcionasse dentro de um shopping, porque hoje o shopping ele tem uma função social, ele é o templo do consumo, como dizem, sim, mas ele também tem uma função social. As praças hoje praticamente não existem, elas foram ocupadas pelo shopping. Mas se elas foram ocupadas pelo shopping, não foi algo assim, empurrado goela abaixo. As pessoas perceberam que havia também uma necessidade, não é? Não vou dizer que não precisamos mais de praça, só precisamos de shopping. Não, nós precisamos dos dois, não é? Só que as pessoas estão indo mais para os shoppings em função da segurança, em função da estrutura, em função do conforto, em função do pouco tempo, às vezes, que elas têm de resolver os seus problemas de suprimentos, tanto é que supermercados estão dentro dos shoppings, né? Então, você veja que o shopping não é só vender ouro, né? Ele vende outras coisas também. Então, o que faltou foi uma inteligência comercial das editoras, das livrarias e dos donos do shopping para propor aos políticos uma forma de fazer com que, se eu estou trabalhando lá dentro de um shopping, como uma livraria, que é algo cultural, seria um investimento cultural do governo, ele deixar com que a livraria não tivesse tanto custo. Então, na realidade, não é porque caiu tanto a venda de livros assim. Não. Tanto é que, se você for olhar para cada livraria que fechava, abria 4 sebos. Ué. Certo. Então, tem alguma coisa errada. Né? Se as pessoas não estão lendo mais, quer dizer, elas só não estão lendo mais o livro do shopping e estão lendo da livraria, só que o que acontece com o mundo dos sebos? Né? As pessoas viam sair um livro a 50, 70, 100 reais, elas não tinham condições de comprar. Eu vou esperar 3, 4 meses, daqui a 6 meses, no máximo, esse livro está ali na livraria do meu bairro por R$35. E aí elas esperavam e compravam no sebo. Os sebos sofreram agora com as restrições, porque os livros tinham que ser higienizados, tinham que ser lacrados, então nem todos os sebos tinham pessoas trabalhando disponível para fazer o trabalho, né? Para fazer tudo isso aí. Então, eles sofreram um pouco isso aí, mas agora eu acredito que é questão de tempo para retomar. Por outro lado, nós estamos ainda ali dentro do mercado editorial, né? As livrarias continuaram vendendo pela internet. Sim. E a questão do livro digital para o livro físico, a questão, porque isso foi uma novidade que chegou com a internet e trouxe essa opção. Então, muitas vezes você vai na internet e está disponibilizado, ou você pode comprar até mais barato, né, o livro digital. Isso afetou, em algum momento, a parte de editoração, o mercado editorial? Não, o que ocorre é o seguinte, é o mesmo exemplo que eu vou te dar lá. Bom, agora saiu a TV, quem mais vai ouvir o rádio? Agora saiu o livro digital, ninguém mais vai querer comprar o livro físico? Só que não é bem assim. O ser humano é orgânico. Nós temos o tato, nós temos... você comprar perfume pela internet é praticamente uma roleta russa, né? Porque nada é melhor do que você sentir o cheiro do perfume que você vai usar, se te agrada ou não. Então, esse mercado de venda de perfume pela internet, ele só acontece depois que a pessoa teve uma experiência com aquela marca. Aí sim, aí não há mais necessidade de eu me locomover até uma outra cidade para comprar um perfume X. Com relação ao livro, o que acontece é o seguinte, a vista humana é um órgão que ela foi construída nesses milhões de anos aí para que nós lêssemos a luz refletida e não a luz projetada, como é nos equipamentos eletrônicos, como é no monitor, como é no celular, não é? Então, o estresse de leitura para quem quer mudar o seu hábito de não ler mais livros físicos em livro digital é bem maior, os danos à visão também é maior, certo?
Porém, existe uma utilidade na questão dos livros eletrônicos, que seriam assuntos de consulta. Então, se você vai ler um romance, por exemplo, não tem absolutamente sentido você ler um romance no celular, ou no tablet, ou na tela do computador. Você precisa do livro físico, porque é um conforto de leitura, essa questão que te falei, da saúde, da visão, da luz, do conforto, você senta numa cadeira, existe todo um ritual, igual, assim, você pode assistir um filme hoje no celular, mas entre no cinema. Você tem toda a sua... A questão prazer, né, do prazer que a gente sente, né? Exato, você tem ali um gap entre a tua rotina de tarefas, tudo, eu vou ter um momento. Então, eu estou criando um evento. Você ir ao cinema é como você criasse um evento. Você toma seu banho, põe a sua roupa, e aí você pega e vai até o cinema, e lá você tem outras pessoas que você pode conhecer, você pode conversar, você pode discutir, você tem um evento na praça de alimentação, você tem aquela tela maravilhosa, gigante, você tem a vibração das pessoas que estão ao teu lado ali, isso é real, essa vibração humana é real. Então, jamais que você vai dizer assim, não precisamos mais de cinema. É a mesma coisa o livro. Então, nós precisamos do livro. Alguns livros, sim, eu acredito que vão se dar muito melhor no segmento digital. Alguns assuntos, eles vão se dar melhor, porque você vai lá, consulta, pratica alguma coisa assim, nada, por exemplo, receitas. A receita é unanimidade. Eu acho que de cada 100 livros de receitas lidos, eu não cheguei a fazer uma pesquisa formal sobre isso, mas eu tenho certeza, sim, por percepção, que 95 vão consultar a receita na internet. Quem mais vai comprar um livro de receita? É raro, né? É lógico que o Masterchef, lá, o seu nutricionista, ele vai produzir uma série de receitas, mas junto com a receita vai vir um outro tipo de conteúdo que justifique o porquê aquelas receitas estão dentro do livro. Não é? Não mais só um livro de receita pela receita. Não, eu estou vendendo um livro de receita porque eu implementei um curso lá de saúde X, saúde Y, e aquelas receitas têm ligação com aquele assunto. Se não, vai para o mundo digital, com certeza. Então, a gente já está detectando esse movimento de assuntos. Então, eu acredito que não tem problema nenhum, não vi problema nenhum, as gráficas continuaram imprimindo livros, as editoras continuaram publicando, não é? O que não pode, assim, ter a falsa sensação, porque você tem uma grande notícia, e aí, sem as demais informações complementares, as pessoas tendem a julgar de forma simples, a concluir de forma simples todo um panorama, um cenário. Mas eu, respondendo essa pergunta que o mercado editorial vai bem, eu acredito que vai maravilhosamente bem. Certo? Graças a Deus, né? Cada empresa tem as suas dificuldades que precisa ver se é por causa do mercado editorial. Não pode dizer, as pessoas não estão mais publicando. Não, as pessoas continuam publicando. Né? Eu não estou vendendo os meus títulos. Bom, aí é uma outra questão. Eu não posso jogar a culpa no mercado editorial. O que está vendo é essa transformação. Não é? Vitelli, nós vamos ler alguns recados, o pessoal está participando. Okay. Enquanto você toma uma água aí, a gente vai voltar lendo aqui os recadinhos, e aí nós vamos voltar falando mais um pouco focado nas pessoas que ainda pretendem, estão em busca de estar publicando o seu primeiro livro, ou que querem continuar, né? Por alguma forma. Bom, eu tenho aqui a Edna Souza, parabéns, Sandy, obrigada, Edna, participando conosco. Olha aqui quem está aqui. A senhora Eliana Pontes. Que bom, Eliana. Obrigada, querida. O Valmir Vilmar de Souza. Boa tarde, Sandy Moraes, e a todos os participantes deste primeiro programa deste ano de 2021. Obrigada, Bebê.
Aqui está Salomé. Estou aqui para conhecê-lo. Olha aí, Vitor. Tem alguém curioso, já estava querendo conhecer o grande Vitelli. Esse é um nosso mestre, viu, na editoração. Salomé diz, feliz em estar neste primeiro programa, que venham muitos outros. Com certeza, Salomé, nós vamos, que dependendo de nós, estamos aqui tentando. A Cissa também, uma escritora, isso daqui que é currículo, hein? Fez história, né? Continua fazendo. A Alana diz, necessidade de dizer algo para as pessoas que buscam esse algo. Ela diz, o mercado editorial está se atualizando na velocidade adequada a essas mudanças, adaptações. Quer responder logo, ela faz uma pergunta. Se o mercado editorial está se atualizando na velocidade adequada a essas mudanças, essas novas adaptações agora, né? Certo. Respondendo essa pergunta, a mesma coisa que está acontecendo no mercado editorial é o que aconteceu no mercado automobilístico. Há mais de 10 anos, houve uma reunião de todos os fabricantes de automóveis do mundo, não me lembro bem que país que foi, e que um falava lá, eu consigo fabricar 1 milhão de automóveis por mês, o outro, eu tenho 30 modelos de automóvel, o outro, minha fábrica faz isso, minha fábrica faz aquilo. E, por último, o fabricante japonês, quietinho, e aí perguntaram, e o Japão? Eu disse, não, nós conseguimos produzir conseguimos alterar 50 modelos em um mês. Ou seja, pelo fato de nós não sermos uma empresa colossal que demande uma estrutura gigante para fazer qualquer alteração, nós temos mais velocidade de adaptação. Então, foi o momento em que os automóveis japoneses começaram a aparecer no mundo, porque eles conseguiam, mesmo não sendo os maiores, eles conseguiam ser os mais atualizados. A mesma coisa no mercado editorial. As grandes editoras que tinham uma estrutura muito burocrática para qualquer mudança, para qualquer sistema, ou que elas tinham que cumprir contratos com prazos muito grandes e que dentro dessas cláusulas não podia se mexer em muita coisa, tal, essas foram as primeiras que sofreram. E ainda estão sofrendo, não é? A mesma coisa com relação às adaptações que ocorrem em todos os lugares. Então, hoje, o mundo, a sociedade, principalmente por causa da informática, né? A velocidade não é mais aquela. Então, hoje não dá para você uma empresa esperar 3 meses para tomar uma decisão, porque o seu conselho consultivo lá detectou que haverá tal mudança. Não, esses 3 meses já era. É 3 dias. Sabe? E isso faz o quê? Com que você precise ter, dentro da empresa, pessoas extremamente atualizadas, extremamente engajadas em tudo aquilo que está acontecendo. E isso também é um senso prático, né? Por exemplo, até onde eu posso ir? Até onde eu consigo ir sozinho? Eu preciso chegar a tal lugar, não vou conseguir sozinho, faço parcerias, né? É que outras editoras me buscam também, porque algumas só têm o selo editorial, mas elas não têm a estrutura de produção, né? Então, elas encomendam o material para nós, e nós produzimos o material para elas, e às vezes sai o nosso selo, mais um selo, mais 2 selos, enfim, é um pool, como no cinema, né? Você vê um filme que ele é muito complexo, ou é um investimento muito grande, aparece lá. Empresa tal, empresa tal, apresentam, ou seja, aquelas 3 empresas, elas fizeram uma coligação, né? E para poder viabilizar aquele filme. A mesma coisa no mercado editorial, sabe? Ele precisa, algumas editoras, algumas livrarias vão fechar, vão sucumbir por falta de
velocidade, elas precisam parar, fazer uma pausa estratégica e rever o seu funcionamento em todos os departamentos ali, né? Continuamos aqui, olha, com os recadinhos, a Heloísa Vitelli. Boas reflexões, parabéns, meu irmão. Iratã também está aqui. Estou aqui prestigiando o Prosa de Autor com o amigo César Augusto Vitelli. A Salomé Yasmin Weber, a Alana, livro digital e e-books. Nós já falamos, né, sobre os digitais e o físico. Ainda bem que somos orgânicos, anima os escritores. E nós, os bons leitores, que apreciamos um livro físico. Essa questão aí é indiscutível. As pessoas gostam de sentir aquele cheirinho do papel, né? Também. A Suzane está aqui acompanhando também. A Marines Pacheco está nos acompanhando. Ela diz, parabéns pelo sucesso, Vitelli. E a Lana também mais aqui. Obrigada pela resposta. A regra agora é parcerias. Com certeza, né, Vitelli? Importante essas parcerias. Exato. Importante, né? É a mesma coisa da alimentação. Por exemplo, por que eu tenho que ficar lá 2 horas no fogão preparando um arroz, preparando um feijão, um macarrão, alguma coisa assim, se eu posso chegar lá no supermercado e comprar um saquinho em pó, né? Arroz em pó, feijão em pó, cenoura em pó, e como tudo aquilo ali. Facilitar a vida, né? Quer dizer, se eu estiver lá dentro da cápsula, lá no espaço, até justificaria, né? Mas não aqui na Terra, né? Eu queria te perguntar o seguinte, para as pessoas, né, que estão preocupadas em publicar o seu livro sem saber quais seriam os passos a ser seguidos, o que realmente essa pessoa precisa fazer para chegar na editoração, enfim, a conclusão, a publicação do seu livro. Quais seriam os passos? Então, o que eu sugiro é o seguinte, se você pensa, você não tem nada escrito, você pensa em escrever alguma coisa, procure o editor. Procure o editor para saber se ele consegue te orientar nos caminhos que você pode seguir, através daqueles que já seguiram o teu caminho, né? Se você tem algo escrito, mas não consegue ter uma segurança sobre o assunto, se ele foi descrito de forma correta, se tem alguma coisa equivocada ali no meio, ou, enfim, que ele precisaria de uma avaliação, porque eu acho que está bom, mas sou só eu, tal. A primeira avaliação de qualidade é do autor, tá? Mas, sim, ele pode também contar com o papel de um agente literário, tanto é que nós abrimos, depois de muita resistência, eu formalizei a questão do trabalho de agência literária. Hoje nós não somos mais apenas uma editora, se é que se pode dizer que uma editora é apenas, né? Trabalho gigante. Mas nós agregamos à editora um departamento de agenciamento literário, que vai acompanhar o escritor desde o momento em que ele decide publicar, ou até antes dele decidir publicar, dar essa consultoria, e depois, no momento, ele optando em publicar conosco, ele tem a opção de contratar o serviço da agência literária que vai acompanhar ele até onde ele quiser ir. Porque também a editora também não faz milagre, né? Tem que ter um compromisso mútuo aí. Então, se o livro já está escrito e ele precisa ser formalizado, né? Hoje, 90% dos títulos que nós publicamos são matérias, são livros financiados pelo autor. Produção independente. Exato. Existe uma questão aí, há algum tempo, alguns escritores, eles começaram a criticar esse formato do próprio autor ter que investir no seu livro, tá? E eu fiquei meio admirado, porque, assim, eu vou abrir uma loja de sapato. Quem é que vai pagar para eu abrir essa loja de sapato? Essa loja de sapato é minha, não é? É só pelo fato de eu trabalhar com a arte
ou com a música, com a literatura, que eu preciso ter esse mecenas, essa figura do mecenas é da era medieval, é da era lá da igreja, né? Porque eles tinham que utilizar as pessoas com uma percepção, com uma inteligência maior, e que melhor maneira que eu tenho de controlar essa pessoa se eu não trouxer essa pessoa para mim. Ou seja, Sandy, você é uma grande pensadora, crítica, né? Mas então eu preciso ter um controle sobre você, então eu vou te financiar. Tá? Então foi assim que começou a história. E outras, no caso dos reis, que bancavam lá os músicos, é porque eles tinham que ter ali a sua sessão da tarde, né? Para a comunidade ali. Então eles tinham lá a cultura ali como um entretenimento, enfim, e também como uma questão de poder, de status. Né? Então, isso para eles era um investimento até, na época dos reis. Né? Vitor, essa parte... Da editora ter que bancar vem dessa época, mas não que seja impossível uma editora bancar. Existe hoje mecanismos de captação, né? E ele tem que entrar como um produto. Nossa, hoje daria um programa só para nós falarmos sobre como é que eu posso financiar a minha obra, né? Eu não tenho recurso suficiente, ou não tenho recurso nenhum, mas eu gostaria que alguém avaliasse a minha obra para saber se haveria interesse de como fazer, que estratégia eu poderia utilizar para bancar minha obra. Isso é possível também. Não é nada surreal. Lógico que se a pessoa puder bancar a sua obra, a coisa sai bem mais rápido, né? Certo. Vitélia, a questão de selos, a questão também do direito eleitoral, editorial de cada autor, né? Esse processo, ele tem muitos custos, ou é algo que também se é feito rápido e que não requer muito dinheiro para se conseguir isso? Hoje está muito simples isso. Já esteve mais complexo, até em função da não informatização, né, dos processos, mas hoje é bem simples. Tanto é que até uns anos, somente editoras com CNPJ que poderiam solicitar os seus ISBNs, os seus registros todos. Depois, em função da demanda de mercado, né, da mudança de paradigma aí, os sistemas de registro, eles aceitam que um escritor que vai ter um livro só, que ele possa, se quiser, ele fazer todo o procedimento de registro. Só que, nesse caso, sai mais caro um pouco. É muito mais barato ele publicar por uma editora. Dentro lá dos custos de registro, para uma editora, sai 10 vezes menor do que para um físico. Porque para você que não tem o cadastro de editor, você paga uma taxa equivalente ali a pelo menos 5 livros que você for publicar. Certo. É difícil conseguir esse cadastro de editor, no caso, não é, né? Não é, imagina. Uma outra questão, Vitélia, também, que leva a gente a pensar é o seguinte, o que são as maiores dificuldades para se publicar um livro hoje no Brasil? O que a gente pode considerar? Esse lado aqui é mais difícil porque ele é mais caro, porque existe alguma outra burocracia? O que podemos considerar hoje de difícil nesse aspecto? O mais difícil de tudo é a administração da ansiedade do escritor. Isso é o mais difícil. Quando manda para você na editorial que não te deixa mais dormir, nem comer. Exato, porque publicar um livro, eu faço uma comparação que deve ser como ter um filho. Sim. Né? Tanto é que os editores brincam, nasceu o nosso filho, né? Liga lá para o escritor, né? Nasceu o nosso filho e tal. Mais um, né? Porque é uma emoção, você se envolve de tal forma, né? Que o autor, ele quer trabalhar num tempo cronológico que não existe. E tudo existe um tempo. Quando você tem um livro pronto,
Para entrar na gráfica, a gráfica vai te pedir aquele tempo. Não adianta você espernear, porque é um processo. Né? É uma coisa de cada vez. Primeiro, antes de fazer acabamento, você tem que imprimir o livro. Antes de imprimir o livro, você tem que cortar o papel. E até o livro ir para a gráfica, às vezes, tem livros que levam 3 meses, 4 meses, mas tem livros que levam 2 anos para entrar numa gráfica. Mas quando eles entram numa gráfica, todos aqueles processos que puderam ser avaliados para que a qualidade do livro fosse a melhor possível, foi colocada ali. E, às vezes, os editores brigam muito com os autores e vice-versa, por causa dessa questão do tempo, né? Ah, poxa vida, não sei o quê, poderia ser mais rápido, mas não adianta, sabe? Se hoje o processo é assim, hoje já está muito mais rápido do que antes. Antes, pra você ter ideia, o escritor entregava os originais na gráfica e ele só ia ver o livro depois de impresso. E muitas vezes ele não sabia nem que capa. Era bem engraçado se você estudar essa história aí, né? E as pessoas, nenhuma delas ficavam ofendidas com aquilo, né? Elas ficavam até... Depois é que eles foram ver, não, mas espera aí, então se antes da gente mandar os livros para a gráfica, a gente pudesse entregar nas mãos de um profissional ou de uma empresa que pudesse cuidar de todos esses aspectos, sairia melhor? Sai melhor, né? Então, como é que eu trabalho hoje aqui com a editora? Quando você vai publicar um livro com a gente, você não está apenas comprando um produto, você está tendo a oportunidade de fazer uma experiência editorial, certo? Não que pode ser que o editor tenha interesse amanhã em abrir uma editora, não importa. Mas, assim, pelo menos ele vai acompanhar passo a passo tudo o que está acontecendo com o livro dele, tanto as dificuldades quanto as facilidades, certo? Nós estamos trabalhando num mundo que não é perfeito, nós também não somos perfeitos, o escritor também não é perfeito, as máquinas também não são perfeitas, então também tem que deixar em mente aquela história que por mais que você tome todos os cuidados do mundo, pode acontecer alguma coisa no final? Pode, certo? Então, é o mundo real que nós estamos trabalhando, não estamos trabalhando no mundo da fantasia. Se nós fizermos ali todo um planejamento de lançamento, podem ir 200 pessoas no lançamento? Podem. Podem ir 5? Podem. Entendi. Algumas coisas você tem controle, outras a gente não tem. Entendi. E esse aprendizado do mundo real é que o autor tem quando ele vem para a editora. Vitério, somando toda essa sua experiência, né, nesse processo de editoração e tudo mais, tantos livros aí que já passou pelas suas mãos, o que podemos levar em consideração do livro para que se faça mais sucesso? Autenticidade. Certo? Autenticidade. Hoje existem mecanismos aí de construção de livros, existem softwares que detectam, olha, para o teu livro fazer sucesso, você tem que falar 50 vezes a palavra X. Você tem toda lá uma fórmula matemática, sabe? A autenticidade ainda é insuperável. A mentira, ela pode ser reconstruída. A autenticidade, não. Entendi. Né? Perfeito. Perfeito. E se você tem algo que você quer dizer, que você considera importante que as pessoas saibam daquilo, publique. Né? Você não vai ser o primeiro, você não vai ser o último, isso aí já é algo que já está formatado na natureza. Agora, que a tua experiência editorial seja a melhor possível. Como nos casamentos, né? Você lá não se apaixona pela pessoa, pode dar certo, pode, mas também pode não dar. Você vai num restaurante maravilhoso, de repente lá o cozinheiro não está muito bem, e a comida pode não ser boa, né? Mas o restaurante ele consegue manter lá um padrão, uma média de qualidade que você identifica, né? Bom, vou fazer uma avaliação, eu vou publicar em tal editora, vou ver os livros que essa editora já publicou, vou conversar com as pessoas que publicaram esse livro, né? Para saber, e depois vai ouvir também a editora, porque sempre tem dois lados da história, né? Sim, exatamente.
Querido, nós estamos aqui faltando um minutinho para 1 hora para terminar o nosso tempo, tá? Eu quero muito te agradecer, sabe? E mais outras lives, porque esse é um assunto muito importante, de grande interesse para todos os escritores, para todos nós, com certeza. Agradecer a tua participação, porque acredito ter sido bastante importante para todos nós, esse papo, essa conversa de hoje, nossa prosa de hoje. E o espaço está aqui aberto para que você possa se despedir das pessoas que nos acompanharam, né, deixando a sua mensagem. A minha mensagem é: você precisa fazer uma escolha. Você precisa saber o que é importante para você. Se você mesma não acredita que publicar um livro é algo que vai impactar a tua vida ou que vai ser bem para você, não publique. Continue comprando, continue lendo o que outras pessoas publicam. Mas se você tem ali o talento, se você nasceu com o talento, com a tua habilidade de escrever, você não pode sonegar também das pessoas essa possibilidade de conhecer o que você quem você é, como é que você pensa. Então, é essa questão. É questão, se você tem o que dizer, diga. Né? Se você quer dizer num alto-falante na praça pública, ou se você quer escrever e fazer uma xerox e publicar, enfim, hoje, assim, é comunicar. O livro é uma formalização da comunicação, reunida de forma sistêmica, de forma controlada, né? E de forma que garanta a autoria daquelas pessoas que escrevem, né? E também a questão assim, eu quero fazer uma carreira paralela como escritor, ou eu quero que a atividade de escritor seja a minha carreira principal, eu tenho que construir minha carreira, que se eu quiser ser médico, se eu quiser ser dentista, eu não posso simplesmente decidir no dia seguinte já virar. Eu tenho que estudar, tenho que ir para a faculdade, aprender, ler, etc, etc. O escritor é a mesma coisa, é uma carreira como outra qualquer. Ela tem que ser submetida a essa rotina de aprendizado e trabalho. Aí, a Heloísa Vitelli diz: adorei o bate-papo, obrigada. E a Laura também, maravilhosa live. Obrigada, gente. Vitelli, querido, uma ótima semana, tá? Outras lives você com certeza vai vir voltar aqui para participar, para a gente colocar outros assuntos em pautas, que é de suma importância. Nosso objetivo é contribuir, ajudar toda a classe artística. E o meu abraço, que Deus abençoe sua semana e até a próxima live, tá bom? Tchau. Obrigado a você e a quem nos assistiu.